Vamos orar ao Senhor, vamos baixar nossas cabeças e adorar aquele que é lindo, aquele que é maravilhoso, aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas nas suas mãos. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma noite, por mais um domingo, por mais um início de semana que o Senhor nos concede a partir de hoje, Pai. Ó Deus, obrigado, Senhor, pela vida da minha família, ó Deus, pela minha casa, ó Deus, pela minha igreja, pelos meus irmãos, ó Deus, pela minha mãe, meus irmãos em Cristo, ó Pai, ó Deus, pelos discípulos que o Senhor me confiou, ó Pai, ó Deus, à frente do teu rebanho, ó Senhor. Obrigado pela vida de cada família ali representada naquela igreja, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, obrigado, Senhor, por estarmos mais uma vez aqui, ó Senhor, realizando essa live. Ó Deus, fala conosco. Ó Deus, seja, ó Senhor, a direção, ó Deus, ó Pai, e a lição, ó Pai, aqui, a qual nós vamos, ó Deus, absorver através da Tua palavra nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem-vindos a essa live, mais uma vez. Estão me ouvindo aí direitinho? O som está indo legal aí para vocês? Está tudo bem aí? Está tranquilo? O som está bom, irmãos? Amém? Acenda aí, dá um ok, um tinindo, se o som está ok aí. Amém? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus. Abra a sua Bíblia em Mateus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 8 em diante. Nós temos ministrado sobre fé nesses dias. Tá ok, né? Ok, beleza. Um feedback aí para mim, para saber como é que está o áudio, para me consertar aqui, para sair algo com mais qualidade para os irmãos. Queridos, a gente tem ministrado sobre fé nesses dias, né? E mais uma vez estaremos falando nessa noite sobre esse assunto, dentro de um prisma que me levou a meditar, comparando a nossa caminhada a uma escalada, a nossa caminhada de fé a uma escalada numa montanha, né? Para podermos chegar à montanha, ao topo dessa montanha, nós precisamos de um mapa. E a palavra de Deus é o mapa para essa escalada, né? A escalada da nossa fé. Só que é um problema. Para escalarmos a montanha da fé, nós precisamos estar prontos a enfrentar alguns obstáculos. E um dos grandes obstáculos ao qual eu pretendo me referir aqui na introdução dessa reflexão nessa noite é o obstáculo do tempo a sós com Deus. Meu Deus, que obstáculo difícil. Eu estou falando de um obstáculo porque temos uma dificuldade enorme para fazer e para perseverar na separação desse tempo. Mas é necessário, para crescermos na fé, que tenhamos o quê? Diariamente um tempo a sós com Deus, né? Eu sei que muitos aqui tiveram que enfrentar alguns desses obstáculos durante essa semana. Eu quero olhar para a palavra e aprender aqui com os irmãos, com alguns dos personagens que obtiveram, né, no decorrer de suas vidas, alguns obstáculos que foram vencidos, para que também nós possamos, então, com a lição deles, né, aplicar nessa jornada da nossa fé, na nossa caminhada de fé, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas e que elas possam ser completadas. Amém? Então, certamente, estes aos quais nós iremos meditar nessa noite não são os únicos obstáculos que eu e você venhamos a enfrentar
na nossa jornada diária, na nossa caminhada cristã, né? Mas eles nos servem de referencial didático. Para quê? Para sabermos o que fazer quando surgir um obstáculo na nossa caminhada. Amém? Eu quero meditar com os irmãos o primeiro obstáculo que nós enfrentamos, que podemos enfrentar, que encontraremos na nossa caminhada cristã, na nossa jornada de fé. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 8, Mateus capítulo 8, versículo 23. Mateus 8, verso 23. O primeiro obstáculo está aqui dentro desse versículo, dessa passagem, do versículo 23 ao 27. E nós vamos descobrir, tá bem? E entrando ele, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, pois então pereceremos. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: quem é este homem que até os ventos e o mar lhe obedecem? O primeiro obstáculo que nós podemos ver aqui nessa passagem, irmãos, se chama medo. O primeiro obstáculo da fé tem o nome de medo, em cima dessa passagem. O repentino temporal, ele é característico da região do Mar da Galileia, onde correntes de ar que rapidamente passam de frio a quente e vice-versa, descendo violentamente da serra pelos barrancos íngremes até o mar. E ali a situação não era diferente, era crítica para aquele pessoal, para aqueles homens, para os tripulantes do barco. Os pescadores estavam acostumados com aquele lago, não eram marujos de primeira viagem. Estavam, naquele momento, apavorados, pois não conseguiam esvaziar a água, não conseguiam esvaziar a água que entrava no barco por causa das ondas. Nesse instante, o desespero faz o quê? Toma conta de cada um deles. Eles não podiam fazer mais nada, nem crer em mais nada. Aí a pergunta que nos chega é: você já se sentiu assim? O medo, queridos, é um sentimento paralisante. O medo paralisa a nossa dependência de Deus. O medo paralisa a nossa confiança no método e no tempo de Deus. Aí eles vêm com aquela pergunta: não te importa que pereçamos? Os nossos medos se transformam em grandes obstáculos a que creiamos que Deus possa e vá intervir em nossas vidas. Temos medo dos problemas, temos medo das tempestades da vida, temos medo do amanhã, temos medo das coisas novas, dos desafios, das coisas grandes, de viver, de amar, de sofrer. E conforme a intensidade do nosso medo, nos sentimos o que? Paralisados, sem reação. O grande desafio de Deus hoje, para você, querido, para mim, para cada um de nós é o quê? Vença o medo pela fé. Amém? Vença o medo pelo poder da fé. Aprenda a caminhar por fé. Entre no mar. Ele vai se abrir? Sim, querido, ele vai se abrir com fé. Mas não se esqueça que primeiro, quando você entrar no mar, sabe o que acontece primeiro? É preciso molhar os pés. Sabe, quando molha os pés,
Aí bate aquela dúvida, aquele medo, aquela incerteza. O comentário de Jesus, registrado por outro evangelista, foi assim: ainda não tendes fé? Mesmo que as lutas pareçam demais para você, meu irmão, confie no Senhor. Confie no Senhor da sua vida. Foi Ele que te criou. E é Ele que está mais interessado em te abençoar. Ele será o seu socorro, Ele será o seu refúgio, Ele será o seu escudo, Ele será o seu advogado, Ele será o seu protetor, o seu consolador, Ele será, aleluia, amigo de todas as horas, amém, amado? Deixa eu te falar uma coisa, ei, presta atenção, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou falar para você e você vai falar para a pessoa que está ao seu lado. Vença o medo com a sua fé, amém? Vença o medo com a sua fé, amém? O segundo obstáculo nós vamos encontrar lá em Mateus, capítulo 14, abra sua Bíblia, Mateus 14. Abra sua Bíblia, Mateus 14, versículo 23. Diz assim a palavra do Senhor. E despedida a multidão, Jesus subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali ele só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma! E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus disse a ele: vem, Pedro. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Sabe, irmãos, essa experiência de Pedro nos ensina que o medo, ele gera em nosso coração outro obstáculo. Um outro obstáculo à fé, que é a dúvida. Jesus disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pedro, ele sentiu medo e ele sentiu também dúvida, apesar de já estar andando sobre o mar. É incrível, sabe, queridos, o medo e a dúvida não aconteceram porque o milagre não chegou, não, mas porque ele estava acontecendo e ele não entendia como. Andar sobre as águas da fé gerou dúvida no coração de Pedro. O milagre estava acontecendo e a dúvida brotou. E muitos, queridos, têm dúvidas, mesmo quando estão caminhando sobre as águas da fé. Sabe, apesar de estarmos vivenciando todos os dias os milagres do carinhoso cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, continuamos duvidando do seu poder, continuamos duvidando do seu amor, continuamos duvidando da sua sabedoria, continuamos duvidando das suas respostas, dos seus dos seus sinais e dos seus mais e milhares de milagres a nosso favor. Continuamos duvidando se Ele é confiável, se podemos nos deixar levar por Ele, se estamos seguros ao perder o controle da situação. Continuamos sempre duvidando. Aí a pergunta é, para mim e para você, você está disposto a viver a maior de todas as aventuras da sua vida? Está disposto a caminhar pela fé como o Senhor lhe mandar, sem medo ou sem dúvida? Sabe, queridos, o grande desafio da escalada da fé é confiar em quem segura a corda, em quem sustenta a nossa vida, sendo este quem? O nosso Deus.
Ou às vezes é soltar a corda da nossa autoconfiança. Esse é o grande desafio da nossa jornada, da nossa caminhada de fé. Então eu quero dizer para você, nunca duvide do amor, nunca duvide do poder do seu Senhor. Andar pela fé é lançar-se nos braços de Jesus pela fé. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então deixa eu te falar uma coisa, eu vou falar para você e você fala para a pessoa que está ao seu lado. Vença a dúvida pela fé. Amém? Terceiro obstáculo. Vamos ler a palavra do Senhor lá em Mateus 16, versículo 1 ao 12. E aqui nós vamos encontrar o terceiro obstáculo. Mateus 16, versículo 1 ao 12. Diz a palavra do Senhor: E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo-lhe, disse-lhes: Quando é chegado a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando os seus discípulos para o outro lado, tinham se esquecido de trazer pão. E Jesus lhes disse: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Ele está falando isso, por que não trouxemos pão? E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoai-vos entre vós, homens de pouca fé, sobre o não terdes trazido pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantas alcofas levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Meu Deus. Sabe, irmãos, os discípulos estavam preocupados com pão, preocupados como eu e você muitas vezes estamos. Quando Jesus já havia realizado 2 vezes a multiplicação dos pães. Eles estavam ali lado a lado com o mestre, vendo os milagres acontecer, e ainda assim estavam preocupados com o que comer, preocupados com o que vestir, preocupado com o que vai pagar amanhã, a energia que vai cortar, a água que vai cortar. Não aprender com as lições e experiências que Jesus já nos ensinou torna-se um grande obstáculo da fé. O terceiro obstáculo da fé, querido, fala para a pessoa que está ao seu lado: não aprender com as experiências passadas. É o terceiro obstáculo da nossa fé. Aqueles discípulos não aprenderam com o milagre que eles viram acontecer, olho a olho, andando com Cristo. A cada momento em que o Senhor nos permite experimentar o poder da fé, quer seja ela pequena, quer seja ela grande, estamos sendo preparados para a próxima etapa na escalada da nossa fé, irmãos. Se não aprendermos com essas experiências, com as experiências que nós já tivemos, não estaremos habilitados para a próxima etapa da nossa escalada, da nossa jornada na fé. Mas com a fé fundamentada, com a fé fortalecida nessas lições,
Podemos caminhar com certeza e sem medo em direção à vitória que o Senhor tem nos prometido, amém? Glória a Deus. Dá para você glorificar o nome do Senhor? Aí a pergunta é, meu irmão, que lição você já aprendeu? A lição de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, você já aprendeu essa lição? Você já aprendeu a lição de lançar sobre Ele toda a sua súplica, toda a sua petição, porque Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado da sua casa, Ele tem cuidado da sua família, amém? Você tem aprendido essa lição? Você tem aprendido a lição da oração? Né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas? Você tem aprendido a lição, porque quando você coloca o seu joelho no chão, amém? Quando você coloca o seu joelho no chão, a sua oração toca o coração de Deus em seu favor. Aleluia, amém? Você tem aprendido essa lição? Você tem aprendido a lição da santificação, meu irmão? Você tem aprendido a lição da fidelidade? No pouco e no muito? Fostes fiel no pouco e sobre o muito? Eu te colocarei. Você tem aprendido a lição que precisa ser, a lição da bênção que precisa ser repartida? Não, a bênção não é só sua, meu irmão. A bênção que chega na sua mão, você tem que compartilhar ela. Se você retém, vai faltar. Mas se você reparte, aleluia, glória a Deus, vai abundar por causa da graça, aleluia, amém? Quais outras lições que o Senhor já te ensinou? Você tem colocado em prática, meu irmão? Os discípulos estavam lá, Jesus estava falando para eles, estava mostrando para ele uma lição, para cada um deles uma lição muito importante, mas eles estavam preocupados com as coisas que iriam acontecer em relação a eles. O que nós vamos comer, Senhor? E o pão? O que nós vamos fazer, Senhor? E tem isso para pagar, tem aquilo para pagar, Senhor. Sabe, irmão, se formos capazes de aprender essas lições, continuaremos a caminhada na certeza da fé e Deus, Ele, aleluia, irá nos abençoar, amém, amados? Para concluir, para aprendermos com os exemplos da fé, ou melhor, da palavra de Deus, para aprendermos com os exemplos da palavra de Deus, que enfrentaremos obstáculos em nossa caminhada de fé, nós vimos 3 desses obstáculos nessa noite, nessa live. Medo, dúvida e experiências passadas. Medo, dúvida e experiências passadas. Mas a grande lição que fica, meu irmão e minha irmã, é que cada obstáculo será muito menor do que a bênção que ela representa para cada pessoa que decide persistir na sua jornada de fé. Muito menor. Por isso eu quero desafiar você nessa hora a colocar todos os seus obstáculos de lado, aqueles que estejam impedindo na sua caminhada de fé. Coloca de lado. Falar para a pessoa que está ao seu lado, coloca os impedimentos de lado. Coloca os impedimentos de lado. Olha para lá, olha para cima, olha para Jesus. Se lance sobre os braços do Senhor. Sabe quando aquele texto de 1 Pedro, da epístola, 1ª e 2ª epístola de Pedro, que fala que devemos lançar sobre ele as nossas súplicas, as nossas petições, porque ele tem cuidado de nós, querido, é lançar mesmo, sem titubear, sem dúvida, sem medo. Sabe, se pararmos para pensar na história do cego de Bartimeu, todos conhecem a história do cego de Bartimeu, ele estava lá clamando, lá naquela rua, naquela rua, estava clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Queridos, ele estava clamando com fé, que ele ia ser ouvido.
Aí a multidão, as pessoas falam, cala a boca, rapaz, o mestre está passando aí, você está importunando, você está gritando, você está chamando a atenção, cala a boca. Sabe, queridos, se pararmos para pensar nessa história desse cego, ele deixou de lado a falta de visão, ele deixou de lado a multidão, ele deixou de lado a crítica. E o mais importante, sabe o que ele deixou de lado? Foi quando Jesus parou a multidão e foi até ele e perguntou, o que queres que eu te faça? Ele virou para Jesus e falou assim, Senhor, que eu veja com os olhos da fé. Sabe o que ele deixou de lado depois que ele passou a enxergar com os olhos da fé? Ele deixou de lado a capa de mendigo, a capa que o deixava prostrado, a capa da religiosidade, a capa do eu não posso, do eu não consigo, do que as contas estão grandes demais, a capa da insensatez, a capa do meu mundo, a capa do meu achismo, a capa do meu umbigo, a capa do não compartilhar. Ele deixou tudo isso aí, querido. Coloca nome na sua capa. Qual é a capa que está impedindo você de olhar com os olhos da fé aquilo que Deus já fez, aquilo que Deus está fazendo e aquilo que Deus irá fazer na sua vida, na sua casa e na sua família? Coloca de lado, deixa de lado, sabe? Ele deixou tudo de lado. O cego Bartimeu deixou tudo de lado. Porque valia a pena ser curado pelo Senhor, queridos. Valia a pena. O que ele queria naquela hora? A multidão estava falando para ele, abafando a voz dele, e ele gritava cada vez mais alto, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus então chega perto dele e pergunta para ele, o que você quer que eu te faça? Eu quero olhar, eu quero ver com os olhos da fé. Amém? Sabe, irmãos, às vezes o inimigo das nossas almas, ele tenta nos fazer enxergar somente os problemas. E a gente está tão acostumado, tão mergulhado nos nossos problemas, tão enlameado nos nossos problemas, que a gente não vê solução. Então a gente concorda realmente com o inimigo. Não vai ter jeito, nós não vamos conseguir. E a gente nunca consegue enxergar a recompensa. O inimigo nos faz enxergar os obstáculos e quase nunca a recompensa. Qual é a recompensa? Quando você olha com os olhos da fé. Qual é o nome da recompensa? Quando você olha com os olhos da fé. Fala assim, Senhor, abra o meu entendimento. Senhor, abra os olhos da minha fé. Repete comigo. Senhor, abra o meu entendimento. Senhor, abra os olhos da minha fé, porque quando os olhos da sua fé, forem abertos, a recompensa virá como perdão, como graça, como poder de Deus sobre a sua vida. Aleluia, glória a Deus, amém? Então olha para Jesus, querido. Olhe para o que Ele fará na sua vida. Olhe para o que Ele fará na sua casa. Olhe para o que Ele fará na sua família. Ore para o que Ele fará nessa cidade. Aleluia. Olhe para o que Ele fará na sua vizinhança, na sua rua, no seu bairro, na vida das famílias dessa cidade. Olhe para Jesus, o que Ele fará na sua igreja e o que Ele já está fazendo. Aleluia, na sua igreja. Aleluia. Queridos, eu estou vendo com olhos da fé, queridos, eu estou vendo com olhos da fé. O que Ele está fazendo é somente com olhos da fé. Porque se eu for olhar com olhos carnais, meu irmão, eu vou desanimar. Eu vou titubear, eu vou duvidar, eu vou ter medo. Eu vou ter medo. Mas eu preciso olhar com os olhos da fé. A minha caminhada, a caminhada do cristão, meu irmão, é só pela fé.
É só pela fé. Amém? É só pela fé. Se eu for olhar tudo isso, queridos, é só pela fé. Glória a Deus, aleluia. Se eu for olhar tudo isso, é só pela fé. Só pela fé. Há esperança, há esperança. Então eu quero chamar a sua atenção nessa hora para a gente estar orando nesse momento, amém? Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos orar, vamos clamar ao Pai nesse momento, em nome de Jesus, amém? Quero chamar a sua atenção nessa hora, para a gente estar orando ao Senhor nesse momento, amém? Vamos orar, fecha os olhos, vamos orar ao Senhor nessa hora. Pai de amor e de graça e de perdão, obrigado, Senhor. Obrigado por essa palavra nessa noite, onde descobrimos que teremos obstáculos a serem vencidos na nossa caminhada de fé, Senhor. Vimos exemplos de personagens na sua palavra que tiveram muitos obstáculos e em todos eles o Senhor estava presente para os ensinar, os guardar e os incentivar, ó Deus, a prosseguir e a vencer, Pai. E é isso que nos motiva, Senhor, a seguir à frente, a seguir em diante, ó Deus, a não voltarmos atrás, porque sabemos que o Senhor está à frente. O Senhor é aquele que está à frente, quebrando as portas de bronze, despedaçando os ferrolhos de ferro, aleluias. Da nossa parte, meu Deus, é crer. Da parte do Senhor, meu Pai, é realizar, ó Deus. E o Senhor tem realizado em cima da nossa fé. Quero apresentar ao Senhor, meu Deus, aquelas pessoas que precisam de ânimo dobrado, meu Pai. Derrama sobre elas, ó Deus, um ânimo dobrado, uma porção dobrada de fé, ó Pai, para que vençam a cada dia as suas jornadas diárias, ó Deus. Sustenta aquele que está desempregado nesse momento, ou que está à beira de ser demitido. Clareia os olhos da fé, Senhor, para que nesse momento ele nunca venha perder a esperança de dias melhores e a porta que o Senhor já preparou para ele, mas que ele persevere em buscar. Meu Deus, abençoa essa família que, por uma situação que aconteceu, se encontra desarmoniosa, desajustada, Senhor. Derrama do teu amor, da tua graça. Derrama da tua paz em cada coração e que reine a harmonia do Senhor nesse lar e supra as necessidades dessa família, em nome de Jesus. Abençoa essa família que também perdeu seu ente querido, Senhor. Durante essa epidemia, essa pandemia que tem se alastrado na nossa cidade, no nosso país. Se, ó Deus, com cada um, Senhor, se com cada família, confortando, fortalecendo-os com o teu amor, Pai. Abençoa, Deus, a nossa semana, abençoa a nossa casa, a nossa família, abençoa, Deus, as famílias da igreja e todas as famílias dessa cidade, em nome de Jesus. Amém.